Olá, pessoal, tudo bem? Agora teremos a nossa aula número 8, onde vamos falar sobre a NR3, que trata de embargo e interdição. Estou com a última versão da norma, atualizada agora em 2019. E no final, trago vários exemplos de lugares embarcados e interditados. Muito prazer, eu sou Soraya Pereira. Primeiro, para ajudar no crescimento do canal, peço que vocês se inscrevam, curtam o vídeo, compartilhe com seus amigos e me siga em todas as redes sociais. Sem mais demora, vamos começar essa aula. E primeiro de tudo, vamos definir o que é embargo e o que é interdição. Embargo implica paralisação parcial ou total da obra. Interdição implica paralisação parcial ou total da atividade da máquina ou equipamento do setor de serviço ou do estabelecimento. Então, o embargo e a interdição são medidas de urgência adotadas quando surgem determinadas situações de risco. Não são medidas punitivas, e sim medidas preventivas. Para entendermos mais sobre a NR3, vamos responder algumas questões. Lembrando, antes disso, que embargo se trata de obra, interdição se trata de outros estabelecimentos, máquinas, equipamentos, certo? Então, durante esse vídeo, eu vou responder essas questões aqui para vocês entenderem de vez a NR3. Quando ocorre o embargo à interdição, quem pode embargar ou interditar uma obra ou um estabelecimento? Quais os critérios são usados para embargar ou interditar esses locais? E o que pode ser feito durante o período de paralisação, quando esses locais estão interditados ou embargados? Bem, quando ocorre o embargo ou a interdição? O embargo e a interdição são medidas de urgência adotadas a partir da constatação de condição ou situação de trabalho que caracterize grave e iminente risco ao trabalhador. Considera-se grave e iminente risco toda condição ou situação de trabalho que possa causar acidente ou doença com lesão grave ao trabalhador. Então, o local pode ser embargado ou interditado se ocorrer essa condição ou situação que pode causar acidente ou doença com lesão grave ao trabalhador. A caracterização do grave e iminente risco deve considerar a consequência e a probabilidade. A consequência como um resultado ou resultado potencial esperado de um evento e a probabilidade como a chance de aquele resultado ocorrer ou estar ocorrendo. Então, a consequência, pessoal, são essas aqui avaliadas do risco, tá? Consequência de morte, consequência severa, consequência significativa, leve ou nenhuma consequência. Então, vamos pensar num risco, um risco de trabalho em altura, né? É um risco que pode levar ao óbito? Sim, dependendo da altura que o trabalhador cair, pode levar a um óbito imediato, né? Então, essa é a consequência. Então, vamos falar, por exemplo, de uma caldeira. Uma caldeira explodir, o trabalhador está ali próximo da caldeira. Existe risco de morte? Sim, existe, certo? Morte imediata, ou que venha a ocorrer posteriormente. Agora, a consequência severa pode prejudicar a integridade física ou a saúde, provocando lesão ou sequela permanente. Por exemplo, aqui eu posso citar o risco de ruído. Pode ter uma consequência severa, né? Pode provocar uma lesão ou uma sequela permanente no trabalhador. Então, ele está lá sujeito àquele ruído, sem uma proteção, ele pode ter como consequência prejudicar a sua saúde física e ter sequelas permanentes. Uma consequência significativa pode prejudicar a integridade física ou a saúde, provocando lesão que implique incapacidade temporária
por prazo superior a 15 dias. Então, por exemplo, tem um buraco lá em uma obra que um trabalhador pode quebrar a perna. Então, pode gerar ali uma incapacidade temporária com prazo superior a 15 dias. Agora, uma consequência de risco leve pode prejudicar a integridade física ou a saúde, provocando lesão que implique em incapacidade temporária por prazo igual ou inferior a 15 dias. Lesionou um dedo, lesionou a face, né? Então, tá ali, a incapacidade é menor que 15 dias, então é uma consequência leve ou nenhuma consequência, nenhuma lesão ou nenhum efeito à saúde. Vamos agora entender como que é feita a avaliação da probabilidade. Então, a probabilidade provável, possível, remota ou rara. Essas são as classificações da probabilidade. É provável que aconteça na seguinte descrição aqui, ó. Então, a probabilidade provável, medidas de prevenção inexistente ou reconhecidamente inadequadas, uma consequência esperada com grande probabilidade de que aconteça ou se realize. Então, por exemplo, tem ali o risco de altura, e aí os trabalhadores não estão usando nenhum critério estabelecido na NR35, então é provável que aquele acidente, que aquele risco ocorra. E a classificação dele vai ser provável porque não está sendo usado nenhuma medida de prevenção, certo? É possível que ocorra. Medidas de prevenção apresentam desvios ou problemas significativos. Então, você vai usar aqui como possível, a probabilidade possível. Remota, medida de prevenção adequada, mas com pequenos desvios. Vamos usar como exemplo aqui um corrimão. Então, eu tenho um corrimão, mas o corrimão está bamba, ele não está preso efetivamente na parede. Então, ainda que em funcionamento, não há garantias de que sejam mantidas sempre ou a longo prazo. Uma consequência pouco provável que aconteça, quase improvável. E rara, medidas de prevenção adequadas e com garantia de continuidade dessa situação, uma consequência não é esperada, não é comum sua ocorrência extraordinária, certo? Então, o risco avaliado aqui, ele é expresso em termos da combinação das consequências de um evento e a probabilidade desse evento ocorrer, e a gente vai poder entender tudo isso melhor com a tabela que vai ser mostrada mais para frente. Quem pode embargar ou interditar os estabelecimentos? O auditor fiscal do trabalho deve adotar o embargo ou a interdição na menor unidade onde for constatada a situação de grave e iminente risco. Então, só o auditor fiscal do trabalho que pode interditar ou embargar esses estabelecimentos, tá? Por que que é importante nós, como engenheiros, técnicos, profissionais da área, entendermos a NR3? Porque a gente vai saber se algum risco que tem dentro do nosso empreendimento, dentro da nossa obra, alguma máquina está cabível de ser interditada ou embargada. Por isso que é importante a gente entender a NR3. Vamos ver, quando o auditor chega ali no nosso empreendimento, o que que ele vai olhar, né? O que que ele vai buscar, né? Vamos entender tudo isso aqui nessa aula para saber o que que pode levar o nosso empreendimento a ser embargado ou interditado, ou mesmo falar para o nosso cliente, olha, se você continuar agindo assim, você pode ser embargado por causa disso, 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 ou interditado por causa disso, 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 caso o auditor fiscal apareça aqui nesse local. Bem, na caracterização de grave e iminente risco ao trabalhador, o auditor fiscal do trabalho deverá estabelecer o excesso
de risco por meio da comparação entre o risco atual, situação encontrada, e o risco de referência, situação objetivo. É sobre isso que a gente vai tratar. É sobre esse excesso que o auditor fiscal do trabalho vai classificar o risco que ele encontrar o nosso local de trabalho, certo? O excesso de risco representa o quanto o risco atual, situação encontrada, está distante do risco de referência esperada após a adoção de medidas de prevenção da situação objetivo. Então, quais são os critérios usados para embargar ou interditar nosso local de trabalho? Quais são esses excessos, né? Vamos ver agora quais são esses excessos que o auditor usa para poder embargar ou interditar nosso local de trabalho. Bem, esses excessos vão ser descritos dessa forma aqui, tá? A letra E, extremo, S, substancial, M, moderado, P, pequeno e N, nenhum excesso de risco. Então, vamos ver aqui essa tabela. Essa tabela na NR 3 é a tabela número 3.3. É a tabela de excesso de risco, exposição individual ou reduzido, número de potenciais vítimas. Então, se eu tenho um número individual ou reduzido de vítimas, eu vou usar essa tabela, o auditor usa essa tabela para poder ver os excessos. Se a exposição ao risco pode resultar em lesão ou adoecimento de diversas vítimas, ele usa essa tabela aqui, que é a 3.4 da nossa NR 3, tá? Então, o auditor fiscal de trabalho vai utilizar essa tabela para definir se o local será embargado ou interditado, certo? De que forma? Primeiro, ele vai avaliar as consequências e depois as probabilidades. E ele vai ver a situação in loco, que é a situação encontrada, o risco atual. Qual é a situação encontrada para aquele risco? Qual é a consequência, qual é a probabilidade e qual é a classificação para aquele risco atual? E depois ele vai avaliar o risco de referência, certo? A situação ideal ou a situação objetivo que devia estar conforme critérios da norma e identificar a intersecção entre esses dois pontos aqui, mostrando o excesso de cada risco. E extremo, S substancial, M moderado, P pequeno, N nenhum. E com base nesses pontos encontrados, ele poderá definir se haverá embargo ou interdição do local. Bem, a gente está falando que aqui a classificação de risco de referência, se não houver previsão normativa da situação objetivo, o auditor fiscal do trabalho deverá incluir na fundamentação dos critérios, a fundamentação dos critérios técnicos utilizados para determinar a situação de referência, tá? Nem sempre vai ter uma norma dizendo, então, risco é possível, é remoto, é raro. Então, ele vai ter que fundamentar os critérios técnicos que ele escolheu para referenciar a situação. Então, vamos ver um exemplo prático aqui, tá? Então, o auditor fiscal do trabalho chegou e vai avaliar uma situação dentro de uma empresa. Por exemplo, ele vai tratar uma caldeira, né? Então, o risco ali, a explosão da caldeira, a consequência é uma morte,
certo? Ela é provável se as medidas de prevenção são inexistentes, certo? Mas ele chegou naquele local e a caldeira tem todas as medidas de prevenção adequadas, pequenos desvios, mas ainda que em funcionamento, não há garantia de que sejam mantidas sempre ou a longo prazo. Uma consequência pouco provável que aconteça, ou quase improvável que aconteça uma morte. Então, ele vem aqui, ó, morte, como tá tudo correto, é remota, certo? E aí, ele se vale lá dos artigos da NR 13, né, que trata de caldeira, e vê se nunca tiver algum problema, né, se for ali, a consequência é uma morte, mas a probabilidade for rara, ou remota, ou possível, ele vai julgar os critérios e pode chegar, por exemplo, em rara. Então, ele vai juntar essa daqui com essa daqui e vai chegar no substancial, excesso de risco substancial. Vamos ao mesmo exemplo da caldeira. Ele chega num local e ali as medidas de prevenção são inexistentes, não tem nada, não tem nenhuma medida de prevenção. Então, se o risco ali de explosão, existe o risco de explosão, e se ocorrer, é morte, a probabilidade vai ser provável. E aqui continua sendo rara, né? Porque a situação objetivo é que seja rara, mas nesse ponto, nessa junção desses dois pontos aqui, ele achou o excesso de risco extremo, tá? Então, eu usei esses dois exemplos para mostrar para vocês como que seria a classificação feita pelo auditor, partindo dessa classificação aqui da probabilidade e da consequência, né? Em um ele chegaria em substancial, no outro ele chegaria em extremo. O que vai depender? O que vai depender vai ser as medidas existentes ou não, adequadas ou não, encontradas na situação, na hora que ele fez a visita, certo? Então, quando interditar ou embargar? Quando ele vai interditar ou embargar? São passíveis de embargo ou interdição a obra, a atividade, a máquina ou equipamento, o setor de serviço, o estabelecimento, com a brevidade que a ocorrência exigir, sempre que o auditor fiscal do trabalho constatar a existência de excesso de risco extremo e consideradas as circunstâncias do caso específico, excesso de risco substancial. Então, sempre que ele encontrar o extremo, né, ele vai ter que embargar. Se ele encontrar o substancial, ele vai decidir se vai embargar ou não aquele local, aquela obra, aquela máquina, certo? O que pode ser feito durante o período de paralisação? Bem, durante a vigência do embargo ou interdição, podem ser desenvolvidas atividades necessárias à correção da situação de grave e iminente risco, desde que garantidas as condições de segurança e saúde dos trabalhadores envolvidos. Então, pessoal, uma obra foi embargada, o posto do elevador foi embargado daquela obra, né? Só vai poder fazer algum trabalho naquele local quando a situação de risco grave e iminente for sanada, tá?
Então, foi interditado um equipamento. Aquele equipamento só vai poder ser modificado para fazer manutenção. Em hipótese alguma, ele pode ser usado para outra coisa, certo? Bem, durante a paralisação do serviço, em decorrência da interdição ou do embargo, os trabalhadores receberão salários como se estivessem em efetivo exercício. Isso é muito importante você falar para as pessoas, né? Para aquela pessoa que te chamou para fazer um trabalho, você viu ali uma situação que pode gerar consequência de embargo e interdição, caso o auditor passe por ali, seja chamado, né? Normalmente os próprios funcionários fazem denúncia. E então você vai falar para o seu cliente e vai avisar para ele que se for embargado ou interditado, ele vai continuar pagando salários. Então, isso é importante que o seu cliente saiba. Aí, para finalizar nossa aula, eu trouxe aqui 3 exemplos para vocês. Então, por exemplo, olha, eu tenho aqui uma obra com o fosso do elevador sem nenhuma proteção. Então, não é à toa que aqui tem um carro, uma ambulância, porque um trabalhador despencou, caiu no fosso do elevador. Aqui, esse segundo exemplo é uma fiação, uma máquina que ela tá ligada dessa forma, pessoal. Os fios enrolados na madeira, também é uma situação de interdição. Já esse é uma situação de interdição porque é como se fosse uma panela de pressão em uma fábrica para tinta. Só que essa panela, ela não tinha uma válvula. E aí, toda vez que ela explodia, algum trabalhador era queimado, né? Então, aconteceu um acidente com essa máquina 2 vezes. 2 trabalhadores foram queimados porque ela não tinha válvula de segurança, de escape de pressão. E aí, o auditor foi lá, interditou a máquina, eles não consertaram a máquina e mais uma vez queimou o terceiro funcionário da empresa, né? Então, tá aí 3 exemplos de interdição com histórias reais. E esse é o final da nossa aula 8 da NR3, Embargo e Interdição. Espero que vocês tenham gostado e que seja útil. Muito obrigada!